os nossos canais de interatividade passam aqui no pé da tela, você pode anotar e mandar sua mensagem, nós vamos ler com muito carinho, ok? Eu quero já aproveitar para colocar na conversa, então, o deputado João Leite. Deputado João Leite, eu já comecei fazendo a apresentação errada aqui, falei deputado estadual por Minas Gerais. Não, você não é deputado estadual por Minas Gerais, você é deputado estadual em Minas Gerais, não é isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, querido. Uma alegria estar com você, professor, tem que tratá-lo sempre. Ô, João, não começa assim, de novo, não. Toda vez que eu vou entrevistar o João, ele faz me lembrar. Que você foi meu professor, né? Na faculdade, no curso de História, e eu guardo isso com muito carinho. E estou vivendo um momento, assim, diferente, depois de 12 anos com o meu partido PSDB governando Minas Gerais, e agora convocado para oposição. Já fui oposição num tempo anterior, no governo Itamar Franco, era um governo do PMDB e do PT, e eu atuei também, naquela altura, na oposição. Interessante que eu comentei na minha casa e falei com alguns colegas deputados também, que esse seria o meu ano sabático, né? Que eu ia ter mais descanso. E eu estou assim impressionado, né? Porque tá tendo, não? A gente trabalha demais, né? Mas como é que é ser oposição, deputado? Porque o senhor, né, eu acho que a grande maioria sabe, o senhor tem uma trajetória dentro da política já há muito tempo. Creio que desde que o senhor deixou o futebol, o senhor já entrou na política, foi isso? Isso mesmo, já vereador em Belo Horizonte. Foi quando? Secretário de Esportes. Iniciei em 93. 93. Então eu tenho 6 mandatos de deputado e meio de vereador em Belo Horizonte. O senhor jogou aqui, o senhor jogou em Minas, em Portugal, não é isso? No Guarani de Campinas e aqui no América Mineiro também, não é? Mas a maior parte do tempo no Atlético. Então, quando o senhor deixou o esporte, o senhor já entrou na vida pública? Já estava eleito vereador em Belo Horizonte. E o senhor acabou não sendo um deputado de um segmento, né? O senhor não se tornou deputado da torcida do Galo, da torcida da América, né? Eu tenho votos assim muito espalhados, né? Inclusive em outras regiões de Minas Gerais, não apenas na região central. Apesar de que na região metropolitana de Belo Horizonte, por diversas vezes eu fui majoritário, como fui majoritário de Belo Horizonte também. Mas no leste de Minas, onde nós temos muitos prefeitos são evangélicos, eu tenho apoio, Alto Caparaó, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento, né? Eu venho sendo majoritário várias vezes nessas cidades. E o deputado João Leite, eu lembro do goleiro João Leite, goleiro de Deus, que engraçado como é que Deus usa, né? Tenho essa convicção que Deus usou a vida do deputado João Leite, na época goleiro do Clube Atlético Mineiro, de cabelo preto naquela época, né, João Leite? Isso aí, agora nevou na cabeça. Nevou. E o deputado João Leite, na época, ele ia ao campo levando uma Bíblia. Bíblia que eu confesso que nunca tinha lido, mas eu achava interessante, por que esse homem, esse goleiro, está dando Bíblia? E aquilo ali foi um testemunho para muitas pessoas, né? De quem foi a ideia daquele negócio da Bíblia, João? Bom, primeiro eu comecei com uma inscrição na minha camisa, Cristo Salva, copiando Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1, que o carro dele tinha Jesus Salva. E aí a CBF proibiu. Foi muito interessante, quando eles proibiram, ficou famoso demais a inscrição e veio a imprensa do Brasil inteiro para me entrevistar, querendo saber. E eu lembro, naquela coletiva, o repórter da Globo me perguntou, e agora? Mandaram você tirar Jesus da sua camisa, está proibido. Aí eu respondi naquele entusiasmo, 22 anos de idade, recente entregado meu coração para Jesus, um pique total. Eu gritei naquela entrevista, né? Da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Ô, glória! Eu vou seguir Jesus para sempre, né? Amém! E depois, num Atlético e Flamengo, o pastor Jorge Foster, que era o presidente da editora Betânia, a nossa editora evangélica, Betânia, ele que me sugeriu, por que você não entra nesse jogo como a Bíblia entrega para um jogador adversário? E foi a primeira vez que eu fiz e depois não parei mais de fazer. E cada vez que eu renovava contrato com o Atlético, eu escolhia uma categoria, juvenil ou júnior, e comprava uma Bíblia para cada um. Certa vez eu comprei para os árbitros de Minas Gerais. Olha! Não esqueço o número, 276 árbitros. Uau. Comprei uma Bíblia para cada um e os jogadores do Atlético ficaram revoltados. Você não vai dar a Bíblia para esses ladrões, não é? É para isso que a precisa. maneira que os atletas tratam o árbitro, né? Quando o árbitro está em campo, o atleta fala com o árbitro, professor, né? Mas por trás xinga até, né? Mas que bom, né? Porque foi possível como testemunho, né? É muito forte. Recentemente eu fui falar numa igreja em Formiga e era um dia de batismo na igreja.
e veio um ex-jogador do Cruzeiro chamado Ivan, e ele veio com a Bíblia que eu dei para ele no jogo Atlético Cruzeiro em 1984. Que isso? E ele disse, eu faço questão de me batizar com essa Bíblia. Glória a Deus. Eu trouxe a Bíblia que você me deu em 84, imagina. Aquilo, a palavra de Deus não volta vazia, é verdade. Não volta mesmo. Agora, João, nesse impacto que houve no futebol, né, no esporte, graças a Deus por isso, lembro também que a sua esposa, né, também tinha uma influência muito forte, a Eliana, não é isso? Isso, Eliana foi capitã da seleção brasileira de voleibol por 12 anos, atleta olímpica. Eu lembro ela também pegando Bíblias, ia jogar na Coreia, levando Bíblia em coreano, ia jogar no Japão, levando Bíblia em japonês para entregar. E nossos filhos, todos eles já estão casados. Eu tenho uma filha fazendo mestrado em Vancouver, no Canadá. Há uns 2 meses nós fomos visitá-la. E quando eu cheguei lá, ela foi me esperar no aeroporto e falou, papai, você fala na minha célula hoje, viu? Oh. Quer dizer, ela está há 5 meses no Canadá e já tem uma célula, e tinha 30 pessoas naquela célula. Daniela, com o marido, são líderes de 70 células. Recentemente eu fui ao Rio de Janeiro visitar o Elton, meu filho, a Eliana fomos. E quando eu cheguei, ele já avisou para mim, ó, você fala para os jogadores do Botafogo hoje e para as esposas, viu? Olha que tremendo. Tá bom, filho, eu falar isso me dá uma alegria, né? Ver meus filhos, né? E Eliana... Seguir o exemplo, né? Cuidou muito deles e eles estão firmes com o Senhor. Isso é uma alegria muito grande para mim. Agora, João, e eu já esqueci de falar deputado, João. Eu vou tá bom, João, tá bom, João, né? Desculpa, não quero João, ser irreverente. Não, tá bom demais, João. No caso, como é que foi migrar para a vida pública no sentido político, partidário da vida pública? Porque você já tinha uma vida pública como um atleta, conhecido, seleção, coisas do tipo. Agora, assumindo partidos políticos, como é que foi ser crente nesse ambiente e como é que é ser crente na oposição? E eu já puxo para hoje. Deve ser difícil, né? Você ter uma postura cristã evangélica e sendo oposição. Como é que faz para harmonizar isso? Ok. Bom, eu tive muita dificuldade para entrar na política. Eu não queria. Eu queria ser treinador de futebol. E a opinião da minha esposa sempre é muito forte. Ela dizia que a gente ia ficar mudando de cidade, e os filhos iam sofrer muito e tal. E eu aceitei que não seria. Aí veio o convite para eu ser candidato a vereador em Belo Horizonte pelo PSDB. Já no início já foi PSDB? PSDB no início. E aí eu não queria ser candidato de jeito nenhum e tal. E um grande amigo meu, desde os 15 anos, que é o Heleno, nós jogamos juntos desde os 15 anos, ele era o mais insistente. Eliana achava que eu tinha que ser também, e ele era o mais insistente. Você tem que ser, João. Eu falei, não, não quero entrar na política, tem essa coisa de corrupção, na política não quero entrar. Ele virou para mim e falou assim, João, quantas vezes você fingiu que estava machucado para não fazer viagem longa? E eu falei com ele, você sabe que eu nunca fiz isso, Heleno. Pois é, mas nossos colegas fizeram, né? Tinha uma viagem de 500 quilômetros, o cara tinha não pegar o ônibus e não ia. Eu fui em todas. Quantas vezes você viu o jogador dopar para jogar? Infelizmente, eu vi algumas vezes. Quantas vezes você se dopou? Eu fiquei bravo com ele. Você sabe que eu nunca dopei, Heleno? Pois é, você vai entrar na política, vai ver as coisas erradas, não vai fazer, João. Aquilo foi definitivo para mim, sabe? Aí eu me candidatei e acho que tem muitos enganos, né, de pensamentos. Por exemplo, eu vejo sempre que algumas coisas estão na palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado com elas. Algumas coisas retratavam o tempo, né? A gente sempre ouve os pastores ensinando isso para a gente, né? A Bíblia, por exemplo, o tempo do apóstolo Paulo em Corinto era um tempo diferente. Exato. O homem não usava cabelo comprido, a mulher não podia rapar a cabeça, porque parece que as prostitutas tinham cabelo rapado, né? E ali, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que a autoridade foi colocada por Deus. Exato. Né? Naquele tempo, eram os reis que dominavam, né? Mas é interessante, Jesus ainda estava nascendo e João Batista também, e João Batista foi oposição ao rei Herodes. Não foi oposição por causa do governo do rei Herodes, não. Foi oposição por causa da prática dele. O comportamento dele. O comportamento Apesar dele, de moral exato. ou imoral. Rei Herodes, você não pode deitar com a mulher do seu irmão.
Ele perdeu a cabeça por causa disso. Ele foi uma oposição firme, ele levantou a voz contra o rei, não é porque o rei roubou na licitação ou algo assim, ou aumentou os impostos, não. Por causa de algo que o rei estava fazendo que era imoral, era inaceitável, né? E ele chamou o rei ao arrependimento. Qual que é o sentimento que eu tenho? Bom, primeiro, a nossa Constituição, né? O Brasil é signatário de várias cartas. Qual que é o grande poder na Constituição brasileira? Seria do presidente? O nosso regime é presidencialista, não é parlamentarista. Bom, nós temos 3 poderes no Brasil, né? O Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Em todos os níveis, né? Na União, sim, no Estado e no município. Mas qual que é o poder mesmo? A nossa Constituição diz que o poder emana do povo, né? E ele vai ser exercido desta maneira. Eu tenho muita dificuldade de achar que foi Deus que escolheu o nosso presidente, ou a nossa presidente, ou o nosso prefeito, ou o nosso governador. Foi Deus. Não. O povo escolheu, com certeza. Nós votamos e escolhemos, sim, essas pessoas, né? E na Constituição é clara, né? Quer dizer, tem eleito, tem um partido eleito, né? Está na Câmara, ou está na Assembleia, ou está no Congresso, e tem a oposição que não foi eleita, que exerce um papel de fiscalização. Democracia, sim, não é, professor? Funciona, essa é para contrabalancear. Bom, o que aconteceu? E acontece sempre. A maioria dos deputados, e às vezes vereadores e senadores e tal, eles vão para o lado do governo. Sim. Abandonam a oposição. E você perde, então, aquele poder fiscalizador. Eu sou um fiscalizador hoje. O povo me escolheu para eu ser oposição. Eu tenho que cumprir esse papel de opositor. Mas não oposição a toda a prova, né, o deputado? Porque às vezes você tem oposições que são oposições assim, às vezes até concordam com a tese, mas só para dizer que é contra, né? E às vezes é uma posição agressiva, às vezes é uma posição que falseia até a verdade para ser oposição. Né? Nós temos históricos no Brasil dessa maneira. Nós tivemos uma oposição, por exemplo, a Getúlio Vargas, que o levou ao suicídio, de tão pesada que foi. Ou uma oposição a Jânio Quadros, que o levou à renúncia. Ele renunciou. Mas nós também, na maioria das vezes, o que acontece é que a oposição abandona a oposição e se liga à situação. E para de exercer aquele papel que é fundamental para o povo. Fiscalizar. Meu papel hoje é fiscalizar o governo do Estado. E eu estou fazendo isso. Me dá muito trabalho. Infelizmente. É claro que eu desejaria que o governador fosse muito bem. Mas uma das primeiras coisas que ele fez foi aumentar o número de secretarias. É minha obrigação apontar isso. Depois ele aumentou os impostos. Quer dizer, nós vamos chegar agora em janeiro e ele teve apoio, inclusive, de deputados que deveriam estar na oposição, mas apoiaram o governador no aumento dos impostos. Nós já estamos com 50% de aumento de energia elétrica. Isso penaliza a população. É fato que a energia elétrica é mais cara do Brasil que em Minas? Por causa do ICMS. E que no nosso governo era alto assim também. E a grande crítica que o PT fez é que nós tínhamos o ICMS mais caro de energia. E aí o que eles fizeram? Mantiveram. E nós temos que denunciar isso. Há alguma semelhança entre o que acontece no governo federal, porque isso já é público e notório, que a presidente Dilma fez projetos e propostas para ser eleita, depois não cumpriu? No governo estadual, tem algum caso semelhante? O da energia é muito claro. O governador, na campanha, disse que retiraria o ICMS da conta de energia. Manteve o ICMS, que é o mais caro, e, além disso, agora tem um item chamado bandeira vermelha, por causa desse tempo, que fez com que o governo do Estado arrecadasse mais de 4 bilhões só com imposto, para os cofres do Estado. Então, tem várias semelhanças daquilo que eles prometeram e agora não estão cumprindo enquanto governantes, né? Então, esse é meu papel. O meu papel é, a todo momento, dizer essas coisas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Mariana. A presidente veio e multou a Samarco. A Samarco está multada, parece 250 ou 240 milhões. E o que o prefeito de Mariana disse? Mas espera aí, vai levar esse dinheiro para Brasília?
Pois é. Não, não pode, né? E, quer dizer, eu subo para a tribuna e falo. Fala, presidente, deixa o dinheiro aqui. Porque essa questão da multa é muito séria, porque é uma multa que vai para os cofres públicos, vai para o Tesouro Nacional para ser colocada em sabe-se lá onde, né? Não vai ser aqui, não é? Então, esse dinheiro deveria estar... Primeiro, um erro, né? E aí é papel de oposição mesmo que eu vou fazer aqui agora no seu programa. Não é papel da presidente anunciar a multa, é do fiscal. Com certeza. Então, o fiscal do IBAMA e tal, é ele que tem que anunciar essa multa. Mas o mais grave que eu considero é que esse dinheiro tinha que ficar lá para atender a população de Bento Rodrigues, de Paracatu, de Mariana, que perderam tudo, né? É algo assim. E depois, esse barro foi descendo e foi destruindo a bacia hidrográfica do Rio Doce. Completamente. A população de Governador Valadares ficou sem água. A população de Resplendor foi atingida. Então, esse é o papel de oposição, nós temos que chamar a atenção para isso. Mas o senhor não tem um conflito ético, porque Romanos fala, toda autoridade é instituída por Deus. O senhor não tem um conflito espiritual De jeito nenhum, porque, na verdade, quem que é a autoridade? Quem que é a autoridade? É o poder constituído, não a pessoa que está ali. Quem que é a autoridade? De onde que emana o poder? Do povo. Segundo a Constituição. Então, o povo, quando votou, me escolheu para ser oposição na democracia. Funciona assim. Por isso que, às vezes, nós temos que ter cuidado, porque em Corinto, você não tinha uma democracia. Sim. Você não tinha uma votação desta maneira. Não é? Então, é bem diferente. Eu tenho que cumprir esse papel que a democracia determina. Triste seria, professor Cássio, se no outro dia que o meu candidato, que era o Pimenta da Veiga, do PSDB, ele perdeu a eleição e eu fosse para o lado do PT. Agora, essa migração, o deputado, ela ocorre porque também, acho que há dois lados da mesma moeda. Há um lado de uma pseudo-oposição que cede a um convite, mas ao lado de lá, que para que haja governabilidade, quem está no executivo convida para uns... se for no nível estadual, para um secretariado, se for no nível federal, para um ministério. Então, a pessoa abre mão, né, das suas convicções e acaba aderindo, deixa de ser oposição. Me parece que muitas vezes, os deputados, os vereadores, quem está no legislativo, não tem uma consciência partidária, no sentido ideológico, de ser oposição. Às vezes quer ser eleito, independente se a situação é oposição. Não, está perfeita a análise. Agora, é importante, e eu sempre falo que Deus permite coisas ruins, mas com as coisas ruins vêm as boas. Uhum. Talvez nunca antes na história do nosso país nós tenhamos uma escola como essa que nós estamos vivendo agora. A população brasileira, e está falando aqui alguém que tem 6 mandatos e meio de vereador, a população brasileira nunca deu bola para a política. É verdade. E tudo que está acontecendo no Brasil hoje é por causa da crise política que nós estamos vivendo. Tudo. O dólar subiu. É porque não tem estrutura política. Não tem um equilíbrio político, faz o dólar subir. Os impostos estão aumentando. O governo não tem governabilidade por causa da falta de equilíbrio político. As pessoas começaram a entender como que a política é importante. Porque se as pessoas não se importarem com a política, os políticos continuarão se importando e se beneficiando da ignorância do povo. Veio uma coisa boa agora, né? Talvez fosse muito difícil estar discutindo esse tema aqui, como você disse no início, no Mente Aberta. Seria muito difícil. Eu lembro quando eu converti, era jogador de futebol. Tinha um jornal evangélico e alguém falou assim, faz uma entrevista com o João Leite. De jeito nenhum. Jogador de futebol vai falar no jornal evangélico? Esse cara que domingo ele joga futebol? Era impossível. Eu lembro uma vez no Nordeste brasileiro, eu fui na igreja e me reconheceram em 1978 e o pastor pediu para eu dar uma palavra, eu dei e ele chamou lá um senhor para fazer uma oração por mim. O pessoal gostou da minha palavra. Ele meteu a mão no meu ombro e orou mais ou menos assim, Deus, tira esse jovem desse emprego do diabo e arruma outro emprego para ele. Meu Deus. Claro que eu não falei amém, né? Eu fiquei firme ali, que eu tinha certeza que Deus me queria lá. Sim, com certeza. Então, nós ficamos distantes, não é? Os missionários subiram os morros, entraram nas cadeias, entraram nos hospitais, nas escolas, mas os campos, as pistas, os ginásios ficaram esquecidos. E a política também. É verdade.
Né, professor? Eu não esqueço um dia na sala de aula uma coisa que você falou. Você ia entregar uma prova para nós. Isso ficou, eu conto esse exemplo em vários lugares. Não sei se você vai lembrar. Você ia entregar uma prova para nós e antes de entregar a prova você disse assim, o que vocês acham dos políticos brasileiros? O mais leve que falaram foi ladrão, né? Aí você era aluno, né? Eu era aluno seu e deputado. E eu quase entrei debaixo da carteira quando você fez a pergunta. Aí um outro lá falou assim, pianistas. São pianistas, eles pegam a senha dos outros e votam no lugar dos outros. E aí o senhor disse assim, eu temo, se vocês entrarem na política, vocês vão fazer as mesmas coisas. Porque as provas que eu vou entregar para vocês estão cheias de cola. Tem um aqui que é pianista, a prova dele é idêntica do outro. Infelizmente. Não é? Então eu acho que se vocês entrarem na política, vocês vão agir como os políticos brasileiros. Nós nunca antes tivemos uma oportunidade de debater a política como nós estamos tendo agora. Nasceram movimentos de rua. Nasceram patriotas, vem para a rua, brava gente brasileira, mulheres brasileiras, estão todos aí na rua. Mas você não acha que, às vezes, a situação atual, né, que é o PT que está na situação, tenta desqualificar esses movimentos, chamando os movimentos de coxinha, por exemplo? Claro, isso é uma maneira deles falarem isso, né? E nós convivemos com os movimentos ligados ao PT historicamente. A CUT, né, os sindicatos, eles foram duros, né? Nós enfrentamos isso na Assembleia. Sindiúte, eu já tomei garrafada do Sindiúte, dentro da Assembleia Legislativa. Hoje, quando alguém grita lá do brava gente brasileira, os deputados do PT pedem para prender. Chama a Polícia Legislativa, prende lá aquele elemento lá. E ele já é qualificado e desce a ficha da pessoa. Eles citam a ficha da pessoa do microfone. Eu já me envolvi já em várias brigas para soltar pessoas que estão sendo presas dentro da Assembleia Legislativa. Mas não é um exercício democrático a manifestação? Alguns extrapolam na manifestação. No tipo de fala? Mas eu digo sempre para eles, né? Eu tomei garrafada e não prendi ninguém aqui. Né? Me xingaram, eu nunca prendi ninguém. Eles agora estão prendendo pessoas dentro da Assembleia Legislativa. Eu lembro de uma frase da história mesmo que dizia que o revolucionário de ontem é o reacionário de hoje, né? Talvez grande parte dessas pessoas que eram oposição, estão na situação agora, estão colocando para fora muito dos seus sentimentos autoritários. Né? O senador Cibá Machado, outro dia, nos chamou, o MST, para bater nas pessoas que estão acampadas em volta do Congresso, porque nunca aconteceu isso na história do Brasil, as pessoas se manifestarem dessa maneira. E o PT sempre foi a oposição, os movimentos, e agora surgiram outros que não são financiados por governo. Não tem financiamento do governo. Eu fico vendo lá eles fazendo vaquinha para viajar, estão indo para Brasília, viajar de ônibus para Brasília, para se manifestarem lá. E eles enfrentaram uma guerra quando eles aumentaram impostos de remédios, da cesta básica. Aécio Neves e Anastasia retiraram todos os impostos de cesta básica. Não tinha imposto. Arroz, feijão, não tinha imposto. Agora tem. Quando aparecer janeiro, nós entramos com um projeto de resolução para caçar o aumento do governador por decreto. Ele aumentou por decreto material escolar, 50% de aumento. Se não passar, e tem pouco prazo para passar o nosso projeto de resolução, se ele não passar, eu queria aproveitar e dizer para as pessoas que elas têm que comprar o material escolar dos filhos este ano, porque em janeiro aumenta 50%. É muito. Aumenta 50% o material de construção. Aumenta 30% medicamento, por decreto. O isso em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E foi contra isso que nós lutamos. O poder é do povo. Eu tenho que dar resposta, não é ao governador Pimentel, eu tenho que dar resposta às pessoas, à população de Minas Gerais, até aqueles que não votaram comigo, não votaram em mim. É minha obrigação, porque eu estou na oposição. E a oposição é a voz da população, é a fiscalização. Eu levantei agora uma denúncia. O governo do estado está comprando 1.500.000 conjuntos escolares. Conjuntos? Conjuntos escolares. Cadeira e carteira. Sim. Para todas as escolas de Minas Gerais. 276 milhões o custo. Ganharam 6 empresas de fora de Minas Gerais. Uma de Cuiabá, outra da Paraíba.
Nós não temos empresas. Nós temos empresas, vai quebrar as nossas empresas, vai desempregar. Só que foi direcionado. O conjunto escolar tinha lá as especificações que só essas empresas têm, as de Minas Gerais não têm. Só que vai trocar e ainda este ano estão entregando conjuntos escolares, foram comprados ano passado por R$ 95,00. Este agora custa R$ 215,00. Mais que eu levei ao Ministério Público, ao doutor Leonardo Barbabella do Ministério Público, a denúncia. Essa é a minha obrigação, professor. Eu sou oposição agora. Eu tenho que respeitar o poder. O poder emana do povo. A minha autoridade é o povo. Não é o do Poder Executivo, não é o do Poder Judiciário e nem é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele não tem poder sobre mim. Sim. Quem tem poder sobre mim é a população de Minas Gerais. Então, essa autoridade que o Romanos fala, que toda autoridade, né, tem que ser respeitada, na democracia, essa autoridade ela é tripartite, né? Então, o legislativo, por exemplo, ele é autoridade, assim como o executivo. E como o judiciário. Como o judiciário. Então, ele tem que gerar esse equilíbrio. Mas né? o poder, para esses poderes, emana do povo. O povo concedeu um mandato. O povo é que concedeu o mandato. Eu tenho um mandato concedido pelo povo, não foi pelo governador Pimentel, nem pelo doutor Pedro Bittencourt, que é o presidente do Tribunal de Justiça, nem pelo deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa. Eles não são autoridade sobre mim. Eu respondo ao povo. Daqui a 3 anos, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, nós teremos novas eleições. Se eu não fui bom, o povo me bota para fora. Bom, o lado bom da democracia é esse, né? Porque o povo que dá o poder, também o povo pode tirar o poder. Tem autoridade, tem poder. Deputado, eu não tenho poder aqui. Quem tem o poder é o diretor do programa e ele fala que eu tenho que terminar o programa. Quero agradecer muito ao senhor, viu, querido? Foi muito bom. Uma honra tê-lo aqui, viu? Alegria, viu? Muito sucesso ali. Muito obrigado. Na Assembleia. Que Deus continue abençoando o senhor e todos os deputados. Que façam uma oposição sadia, rica, né? E que Deus abençoe também o nosso governador, né? Que possa fazer uma gestão para o bem do nosso Estado. E eu espero ter mais o senhor de novo aqui para a gente continuar esse papo que está muito bom. Tá bom, querido? Prazer. Quero agradecer também muito a você que assistiu esse papo que eu tive com o deputado João Leite e pedir que você continue aqui sintonizado na Rede Super. A nossa programação foi toda feita com muito carinho para abençoar a sua vida, ok? Conto com você também nos próximos programas Mente Aberta. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.